Quais são as melhores práticas para a interpretação remota e quais desafios únicos ela apresenta? A interpretação remota, né, ou seja, você fazer a interpretação mediada por aplicativos no seu celular ou mesmo no seu computador, como nesse momento aqui eu estou em um lugar, né, morando atualmente na Chapada Diamantina, a pessoa do meu time que vocês ouvem a voz aqui, a voz me perguntando, está numa outra cidade e, mediados pela tecnologia, a gente pode morar em qualquer lugar e mesmo assim ter esse tipo de prática, esse tipo de interação aqui. Agora, hoje em dia, tem crescido cada vez mais a possibilidade de você trabalhar como intérprete remotamente, da sua casa mesmo, quer seja para grandes empresas, quer seja no atendimento ao cliente, ou em vários outros tipos de contexto. E, obviamente, existem algumas práticas específicas ou estratégias que você deve utilizar para que essa interpretação remota, esse tipo de trabalho remoto, funcione realmente bem para você. Então vamos lá passar por alguns deles aqui. Primeira coisa é, você tem que usar realmente uma tecnologia que seja confiável e de alta qualidade, tanto dos programas, aplicativos ou softwares que você for usar, quanto do próprio equipamento que você vai utilizar e do ambiente onde você está. Por quê? Porque isso é vital para que aquela transmissão ali realmente aconteça, que a sua internet, por exemplo, seja confiável. Bom, pode parecer meio óbvio falar sobre isso, mas a grande verdade é que muitas vezes as pessoas não olham para esse detalhe, porque eu já converso com meu amigo no WhatsApp e funciona bem, mas a interpretação remota, ela não é uma conversa com um amigo no WhatsApp, ela é um trabalho real e você tem que estar disponível ali naquele momento. Imagina, você está lá interpretando uma consulta médica de um preparatório, por exemplo, para cirurgia ou algo do tipo, você está fazendo isso de forma remota e aí a sua internet cai. Tipo, entende? Você precisa de ter alternativas, você precisa de estar realmente preparado para isso. Ou o seu computador trava, porque tinha alguma incompatibilidade ali, ou porque você não se preparou, por exemplo, com um antivírus de qualidade, ou algo do tipo. Então você tem que ter o equipamento adequado, e eventualmente, a gente nem está falando aqui de aquele super mega blaster computador. Não, eventualmente ter um bom celular é mais do que o suficiente para você poder, às vezes, para você fazer essa prática. Às vezes o celular que você já tem essas características, mas ele só anda lotado. Então, não tem espaço para os programas, para os aplicativos rodarem ali com qualidade, por exemplo, percebe? Então, a gente está falando desse tipo de aspecto, que eventualmente é até mesmo um aspecto simples de você lidar. Para além disso, é necessário você fazer uma preparação antes e fazer testes técnicos. Você eventualmente vê as minhas transmissões aqui, mas você não sabe que nos bastidores a gente fez vários testes até chegar nesse momento, nesse formato e que está tudo funcionando, percebe? Então, aqui a grande questão é, quando você vai para um trabalho remoto, você precisa de ter feito esses testes antes, saber se sua webcam está funcionando, se o aplicativo está funcionando, se a internet está com uma boa velocidade e por aí vai. Para além disso, é fundamental você ter uma manutenção da sua comunicação de forma clara e constante com os seus clientes. Quer seja o seu cliente seja uma própria pessoa surda, quer seja uma empresa que você presta o trabalho. Por quê? Porque você está num outro ambiente, não o mesmo ambiente físico. Então é necessário você se manter em contato, se posicionar, comunicar, olha, já estou aqui, já estou online, estou aqui. Então você mesmo que a empresa não peça ou não exija isso, você, de forma proativa, você comunica que você está ali disponível, que aquela interpretação já vai começar, que aquela interpretação finalizou e assim por diante, porque isso te coloca num outro nível de jogo de profissionalismo e de transparência, que pode inclusive abrir novas possibilidades para você de continuar elevando a sua carreira. Agora, para além disso, desses aspectos de preparação, esses aspectos técnicos e tecnológicos em si, óbvio, o ambiente online de sinalização, ele requer de você também uma adaptação em técnicas específicas de interpretação para o ambiente remoto. Tem determinadas técnicas de interpretação usadas num ambiente presencial, num evento, numa escola, numa igreja, por exemplo, que quando você vai prestar um trabalho remoto, não funcionam, não são aplicáveis. Eu, por exemplo, já interpretei um evento em uma igreja em que o palestrante era pastor, filósofo e mestre em teologia ou algo do tipo. E ele tinha um nível de conhecimento técnico e profundo, histórico, gigantesco.
E aí, na hora de ele trazer a mensagem, a reflexão ali, ele começou falando de alguns aspectos de época antes de Jesus, depois na época de Jesus, e depois comparando tudo isso aí com o período da história até a Idade Média e depois com o período da Reforma por Lutero. E fazendo a comparação disso aí tudo com os dias de hoje. E aí, para poder criar todo esse cenário, criar toda essa linha do tempo, eu, que estava ali, imagina aqui, tendo o palco que eu estava em pé ali, né? Então eu estava em pé aqui e os surdos aqui na minha frente. Para eu poder criar todo o cenário visual ali necessário para essa linha do tempo, eu me deslocava às vezes para um lado, com um passo, ou com um passo para o outro lado. Em algumas situações eu dei até 2 passos assim, para que ficasse contextualizado de forma melhor essa linha do tempo e como que uma coisa estava se conectando à outra. Em algumas situações eu dava um passo para trás e assim por diante. Agora, isso aí foi uma estratégia que eu utilizei num ambiente presencial. Percebe? Outras situações, interpretando ali, ou mesmo em escola, eu percebi que não fazia sentido eu estar só sentado ali na frente dos surdos para poder fazer a interpretação do aluno surdo. Eu precisava de estar lá em pé do lado do professor. Mas isso aí é algo para o ambiente presencial. Quando você vai para o online, o seu espaço de sinalização, ele muda. As possibilidades que você tem de deslocamento aqui mudam. Às vezes você está interpretando num lugar em que você tem que ficar em pé ali, em cima de um X, para você poder interpretar aquela audiência, aquele evento, ou mesmo uma mídia que vai ser transmitida de uma live, de um jornal, ou alguma coisa do tipo. Então, é necessário você se atentar a isso e você identificar quais práticas que você precisa de fazer ali, específicas, para que você possa realmente avançar. Isso aí, óbvio, vai variar de situação para situação, vai variar de tipo de trabalho para tipo de trabalho. E por isso é importante um direcionamento específico para o seu caso. Se você quer ter a minha orientação, acesse o link aqui abaixo, preenche lá a sua ficha de interesse da mentoria Intérprete na Prática, que a gente vai trabalhar juntos nesses bastidores para você se desenvolver ainda mais. E é justamente por isso que você se permitir estar num grupo onde todas as pessoas estão com uma sinergia direcionada para o crescimento e que elas não se veem como concorrentes, mas como parceiros de vida, como parceiros de profissão que querem elevar o jogo, que querem ir para um próximo nível, é fundamental e vai te impulsionar para o seu desenvolvimento, sem contar as possibilidades de parcerias e tudo mais. E esse tipo de ambiente é o ambiente que nós temos na mentoria Intérprete na Prática. Eu tenho outros programas de mentoria também para quem quer aprender mais a Libras, se tornar fluente em Libras e assim por diante. Mas aqui, falando especificamente da mentoria para intérpretes, lá pode ser esse refúgio, esse grupo seleto, justamente para você se desenvolver ainda mais. Tem um link aqui abaixo, preenche lá a ficha de interesse e então meu time vai fazer contato com você para nós trabalharmos juntos nesses bastidores.